qual será o problema de você fazer os graus superiores em ordens espúrias? Qual será o problema, né, para o maçom regular fazer os graus superiores em ordens espúrias? Né? Vamos falar sobre essa pergunta, essa dúvida aqui do Rafael Figueiredo, aqui, grande Rafael Figueiredo. É uma colocação interessante, né? Eu nunca tinha cogitado sobre essa hipótese, mas vamos responder essa questão, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E quero dar um recado muito importante para você que está pensando, né, no futuro, certo? Milagres não existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão. Pois é, então vamos lá na dúvida do nosso querido Rafael Figueiredo, grande figura. Obrigado aí pelo comentário, Rafael. Não é uma dúvida, o pessoal tem dúvida. O Rafael, inclusive, é membro, né? Se você não é membro aqui do canal, pense em ser membro, né? A gente faz vídeos semanais, né? Lives semanais e também disponibiliza muito material. A gente troca muitas ideias aqui. Ele fez um comentário aqui no vídeo público, tem vários e vários comentários que a gente acaba aprofundando lá na área de membros, né, em relação às dúvidas que o pessoal da área de membros acaba tendo, né. Então deixa eu acertar aqui o meu negócio para me ler melhor, né. Então ele falou aqui, ó, bom dia, mano. Assisti antes de iniciar e depois de iniciado também. Oh, obrigado pela parte que me toca. Mano, qual o problema de fazer o filosófico com ordens espúrias, principalmente em São Paulo, né? Pelo fato de não ter nada a ver com o simbólico, né? Pois é uma pergunta lógica, até determinado ponto, né? TFA. Um abraço aí, meu querido Rafael Figueiredo. Cara, o que acontece é o seguinte aí nessa questão, né? Nós temos dentro da questão da maçonaria, como você já sabe, né? Obviamente, mas de repente a pessoa chega aqui agora, né? Primeiro, o espúria. O que é espúria, né? Palavra espúria, quer dizer nada reconhecido, nada, não queremos saber. Então, dentro da maçonaria tem essas divisões, né? O que eu chamo de ordens tradicionais, que são as organizações, né? São organizações muito antigas, na verdade, né? Que trazem essa questão do reconhecimento e a gente chama de regularidade. Então, elas existem na questão da corrente maçônica como mundial, vamos pôr desse jeito, né? Existe quase esse circuito, podemos pôr assim, né? Eu não sei se é uma maneira adequada, mas é o circuito das maçonarias regulares, né? São aquelas instituições que uma ou outra elas se reconhecem entre elas mesmas. É essa que é a questão. As maçonarias regulares se reconhecem entre elas mesmas, né? Daí a primeira foi a Grande Loja da Inglaterra, e daí tem a Grande Loja Nacional da França, tem o Grande Oriente da Itália, tem a Grande Loja Regular de Portugal, tem o Grande Oriente do Brasil, aqui no Brasil tem as grandes lojas da CMSB, tem a Comab, que tem algumas potências que tem um reconhecimento mundial, como aqui o Paraná, o Grande Oriente do Paraná, né? Tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem todos, né? E são linhas tradicionais que existem aqui no nosso país. Daí você tem a maçonaria liberal, né, que trabalha às vezes sobre outras diretrizes, aquela questão, para entrar na maçonaria não precisa crer em um princípio criador. Isso daí é a maçonaria liberal, vindo lá do Grande Oriente da França. Não tem a conversa com a maçonaria tradicional. Daí você tem a maçonaria mista, que é homens e mulheres. Daí não tem conversa com a maçonaria tradicional. Daí é feminina, certo? Não tem conversa, eu digo não tem conversa na questão ritualística, né? Você não vai fazer um encontro lá, não vai numa loja da maçonaria mista, por exemplo, não vai numa loja da maçonaria, não tem.
né? Hoje já tem aquele conselho, aquele movimento lá na Inglaterra, que é muito bacana, né? Da maçonaria feminina, que é reconhecida pela Grande Loja, né? E da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então eles têm um conselho lá da maçonaria que é para fazer aquelas obras de caridade, não é para fazer reuniões maçônicas. As reuniões maçônicas são separadas. Mulher para um lado, homem para o outro. Né? Mas nas obras de caridade, vai ajudar a sociedade, etc. Daí eles se juntam, né? Que é muito bacana. Aqui o Brasil tinha que olhar essas coisas também. Maçonaria mista e feminina, na verdade, tem muito pouco ainda, né? Certo? Tem muito pouco aqui ainda no nosso país. Né? Mas vamos ver. Coisa vai. E daí, dentro desse contexto todo, né? E até na questão da maçonaria liberal, tem esse circuito que eles acabam se reconhecendo. Mas tem umas aí que, ó, nem os caras querem saber, né? Nem os caras da maçonaria liberal querem saber, porque sabem, já conhecem as figuras de outros carnavais, né? Que são as lideranças que às vezes surgem, já conhecem de outros carnavais e não querem ver os caras pintados nem de ouro. Então tem por aí, por isso tem que tomar cuidado. E daí também existe a questão dos Supremos Conselhos, né? E daí você fez a pergunta, né? Por que não pode fazer se não tem um vínculo com o simbolismo? Simplesmente porque geralmente esses Supremos Conselhos, apesar de... hoje assim, ó, a gente vem de um desdobramento, né? Quando esses ritos se estruturaram lá no século XVIII, né? Século XVIII, 1700 e pouquinho, né? A partir de 1736 começaram a surgir os graus e os sistemas, né? Os sistemas melhor ordenados, podemos pôr desse jeito, né? Só que era uma coisa só, né? Depois surgiram os Supremos Conselhos, se separou o simbolismo e tal, né? Só que daí o que acontece? Se você fizer parte, por exemplo, de uma instituição simbólica, né? Geralmente ela tem um tratado de amizade, não é um reconhecimento, né? Não podemos pôr assim, porque são jurisdições diferentes. Então vamos fazer um exemplo, só para você entender o que eu estou falando, né? O Grande Oriente do Brasil, que é a potência que eu pertenço, né? Na verdade tem uma série de tratados com várias potências filosóficas, né? Vou pegar o mais conhecido, aí, o mais antigo também, que é o nosso Supremo Conselho do Rito Escocês de São Cristóvão. Não, então existe uma amizade entre o Grande Oriente do Brasil, né? Porque, na verdade, são os mesmos irmãos, né, que fazem os graus simbólicos no Grande Oriente do Brasil, depois vão ser encaminhados lá. Existem outros Supremos Conselhos, como o Jacarepaguá, por exemplo, né, mas o pessoal vai lá no São Cristóvão, né, e daí tem, né, as delegacias estaduais, e tem os capítulos, tem as lojas de perfeição, e o pessoal vai se vinculando ali, né. E o Grande Oriente do Brasil tem, né, entre outros conselhos, que ela tem também de outros ritos, também é a mesma coisa, certo? Tem um tratado de amizade, só que um não interfere na administração dos outros, né? E os dois trabalham no rito escocês. Você pega o caso do rito adoniramita. O Grande Oriente do Brasil tem um tratado de amizade com o Supremo Conselho Adoniramita, né, que trabalha do grau 4 ao 33. Mas o Grande Oriente do Brasil não vai interferir, né? Nem idem, né? O Supremo Conselho Adoniramita não vai interferir na maçonaria adoniramita feita no simbolismo. Então é tipo assim, cada um no seu quadrado. Então funciona desse jeito. Mas tem um vínculo de amizade, né? Tem o tratado de amizade. Até pode estar escrito lá um tratado que reconhece, né? Uma instituição reconhece a outra como maçonaria e como é apta a trabalhar em determinados graus, em determinados, como é que a gente pode pôr? Em determinadas jurisdições da maçonaria, né? Que o simbolismo trabalha do 1 ao 3 e os superiores trabalham do 4 ao 33, né? Mas daí tem muita variação, né? Tem o Supremo Conselho Filosófico do Rito Moderno, o Supremo Conselho do Rito Moderno, que são dois conselhos diferentes, trabalham lá do grau 4, né, ou da primeira ordem sapiencial, até o grau 9, né, conhecido assim, popularmente conhecido como grau 9, certo? Então, se um irmão, certo? Ele vai ter problemas, né? Vai ter problemas, certo? Mesmo que as coisas sejam separadas, certo? Se ele entrar num Supremo Conselho, que às vezes vamos entender a questão, né? Vamos imaginar, vamos pegar eu como exemplo da história. Imagine, estou lá na minha loja, lá Luz, Vida, Amor e Liberdade, do Grande Oriente do Brasil, né? Rito Adoniramita, certo? E daqui a pouco eu entro no Supremo Conselho, lá, sei lá, do Rito Escocês Retificado, que o Zezinho fez lá no fundo do quintal dele.
Então é uma problemática, né, cara? É uma problemática, né? A maçonaria não vê com bons olhos isso, né? Então sempre procura essa questão, essas questões de reconhecimento e amizade, elas não se dão de um dia para a noite, né? Sempre é feita uma verificação, né? Se vai ter um tratado, né? Um tratado de amizade, sempre é feita uma verificação, quem são as pessoas que fazem parte do determinado, de um lado para o outro, de um para dois e de dois para um, né? Eu quero dizer, do simbolismo, por exemplo, para o Supremo Conselho e do Supremo Conselho para o simbolismo, né? Geralmente o simbolismo é mais conhecido, então fica mais fácil, mas com certeza aquela potência simbólica vai dar uma observada, né? Como que é a estrutura desse Supremo Conselho? Ah, ele trabalha no rito que a gente trabalha, que a gente reconhece e tal, né? Então, por exemplo, hoje, no 2024, né, existe o Memphis Mizraim, por exemplo, o rito de Memphis Mizraim, ele tem graus superiores que vão até 99. O Grande Oriente do Brasil tem no seu seio lá de ritos trabalhados o Memphis Mizraim? Não tem. Então, é impossível hoje, por exemplo, certo? Um maçom do Grande Oriente do Brasil, né, publicamente, né, o cara pode fazer escondido se quiser, mas publicamente, né, ele ser do Grande Oriente do Brasil e ser de um Supremo Conselho do rito de Memphis Mizraim. Então isso aí não existe, né, como dizia o padre Quevedo, certo? E como eu falei, sempre existe uma questão de verificação, né? Ah, mas que conselho é esse? Quem são os caras? Como que é a infraestrutura? Como é a dinâmica dos graus? Então sempre é feito um estudo, depois que é feito esse tratado de amizade, porque também esses tratados de amizade são chancelas, né? Porque fica muito fácil, por exemplo, não estou falando lá do rito Memphis Mizraim. Vamos voltar àquele meu exemplo, que eu estou no Grande Oriente do Brasil, de repente eu entro lá no Supremo Conselho do Zezinho, que fez no final como é que é? Ali no fundo do quintal dele. E daí os Zezinhos, eu vou lá, puta, você vai ser o grau 205 lá do meu rito, e não sei o que, daí eu vou lá, me junto lá no Zezinho, certo? Pago lá um dinheiro, daqui a pouco o Zezinho, e daí? Pra quem você vai reclamar? Né? Não tem pra quem reclamar, o Zezinho virou vapor, certo? Entendeu a pegada da história, como é complexo esse troço, certo? Então, é uma salvaguarda essa questão do reconhecimento por potências simbólicas também, né? Então, é por isso porque tem esses Supremos Conselhos, mas se você quiser arriscar, aí fica até o critério. Nesse vídeo de hoje vamos ficando por aqui e espero você no nosso próximo encontro. Não deixe de conhecer meu site luismiller.com.br. Até a próxima, um fortíssimo e grande abraço.